Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Bianca Benedicto e hoje eu quero explicar para vocês 3 conceitos que são importantíssimos na economia e que acabam influenciando a nossa vida, né, o tempo inteiro ali, diariamente, seja nos preços dos produtos que a gente consome, seja nos investimentos que a gente realiza, de todas as formas, tanto a Selic, o IPCA quanto o CDI são conceitos importantíssimos e que eu quero explicar aqui de uma forma bem objetiva para vocês, tá? Então vamos começar ali com o Selic, né? A taxa Selic, que vem da sigla, né? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Gente, o que significa, tá? Ela é a taxa básica de juros da economia, ou seja, ela vai influenciar todas as demais taxas de juros cobradas na economia, seja de empréstimos, de financiamento, das próprias aplicações financeiras. Então, é a taxa mãe da economia, tá? Que vai influenciar todas as outras. O que acontece? O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele vai se reunir 8 vezes ao ano, então a cada 45 dias ele vai se reunir e conforme ali a questões macroeconômicas para poder controlar a inflação e outros aspectos econômicos, ele vai definir a taxa Selic meta, tá? Que é a taxa que vai nortear todas as transações interbancárias do mercado. Mas, gente, não é a que é efetivamente praticada no mercado. Ela vai nortear. Então, essas reuniões, elas definem aí a taxa Selic meta. Mas a taxa que é de fato praticada diariamente no mercado é a taxa Selic over, tá bom? Essa taxa, sim, que ela é calculada, né, com base na média ponderada de todas as transações em títulos públicos realizadas ali no sistema Selic. E aí, no caso, gente, só uma curiosidade, tá? Esse nome Selic over vem justamente dessas operações, do overnight, né, que são essas operações de empréstimos de curtíssimo prazo realizadas pelos próprios bancos, né, de um dia para o outro, tá bom? Então, gente, tem essa diferença, mas de todas as formas, aí pegando a questão histórica mesmo, essas taxas, elas andam muito próximas, tá? A diferença geralmente é de 0,1 ponto percentual, né? Então, andam muito próximas, então essa taxa Selic meta, de fato, consegue nortear aí o mercado. Agora, gente, pontos importantes, né? Como que esse aumento, essa diminuição, de fato, impacta a nossa vida ali. O que acontece? Quando, por exemplo, a taxa Selic, ela aumenta ou diminui, né? Então, vamos colocar. Então, primeiro caso, se ela aumenta, vai. O que acontece? Maiores são os juros cobrados, concordam? Que ali no mercado. Então, a Selic aumentou, maior é a taxa de juros. O que vai acontecer? Maior vai ser o incentivo, por exemplo, para você poupar ou investir, né? Dado que a taxa de juros está mais alta. Então, maiores são esses incentivos para investimento. Porém, gente, menor vai ser, por exemplo, a questão do crédito e do dinheiro disponível ali para circular na economia. Então, menor vai ser esse consumo, menor vai ser a atividade econômica, né, com esses juros aí, no caso, mais altos. E consequentemente, menor vai ser também o preço no mercado, o que vai conseguir controlar, né, ou derrubar um pouquinho da inflação. Por outro lado, se a Selic diminui, tá, gente, o que acontece? A taxa de juros vai estar mais baixa, então, por outro lado, os investimentos, a poupança, enfim, elas são mais desestimuladas, tá bom? Mas maior vai ser o crédito com a taxa de juros mais baixa, os créditos vão ser estimulados, o dinheiro passa a circular na economia de uma forma mais ativa, maior de fato é a atividade econômica. Só que também maior é o nível de preços na economia, conforme esse estímulo que acontece, aumentando então a inflação. Por isso que o Copom tem que constantemente regular o mercado com essa taxa Selic meta, tá bom? Porque conforme ele estipula, as transações aí consegue regular melhor o mercado financeiro. Agora vamos entender o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE mensalmente com o intuito de medir a variação de preços ali do comércio brasileiro. Gente, ele é considerado o principal índice inflacionário do país. Eu vou mostrar para vocês como que é calculado, como que a gente consegue utilizar o IPCA, no caso, para nortear os investimentos, tudo nessa telinha aí separado. Vamos lá. Então, vamos entender o que é considerado aí no cálculo do IPCA. Quem calcula é o IBGE,
né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele vai considerar famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, residentes das principais regiões e áreas urbanas brasileiras, que são essas aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, enfim, todas essas. E entre as categorias incluídas na pesquisa referente ao IPCA, nós encontramos essas centrais aqui, que seria alimentação e bebida, habitação, artigos de residência e todas essas. E elas são também subdivididas em mais de 400 categorias, tá? Então, todas essas categorias são consideradas para o cálculo aí do IPCA. E aí, gente, um outro ponto importante é que vocês já devem ter ouvido falar, né? O IPCA acumulado, que é a variação num determinado período, ou seja, geralmente o IBGE divulga o indicador acumulado, por exemplo, em 12 meses. Então, é a inflação anual. E esse acúmulo, ele é utilizado como referência, por exemplo, para os investimentos e para os reajustes salariais, para driblar justamente essa inflação, né? Esse aumento generalizado dos preços. Então, no primeiro caso, no caso dos investimentos, ele vai garantir essa rentabilidade no longo prazo. E no segundo caso, dos reajustes salariais, vai tornar acessível os produtos ali no dia a dia das famílias, porque o aumento da inflação, né, a elevação do IPCA, ela é acompanhada pela redução do poder de compra dos brasileiros, né, o aumento generalizado dos preços, porque boa parte aí dos comerciantes vão reajustar os seus preços com base nesse indicador. Então, para garantir, né, essa rentabilidade, esses reajustes salariais e o poder de compra aí do brasileiro. Gente, tem outros indicadores também que calculam, né, esses índices de inflação, como, por exemplo, INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. É muito similar ao IPCA, mas ele vai abranger aí a variação de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Tem também o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela FGV, e ele vai considerar o cálculo aí dos reajustes de contratos de aluguéis de imóveis, então é mais específico. E o IPC-FIP, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ele vai estimar essa mudança no custo de vida das famílias, que rende de 1 a 10 salários mínimos nos municípios de São Paulo. Tá bom? Outra questão, gente, o IPCA+. O que significa esse IPCA+, né? Como é um índice que acompanha as variações da inflação, é a mesma coisa, tá? Mas ele pode ser utilizado para atrelado aí à rentabilidade de investimentos de renda fixa, por exemplo. Então, esse índice vai ser adicionado uma taxa fixa anual. Então, por exemplo, no caso do IPCA mais 3%, a taxa de rentabilidade prometida, vamos por aí, num Tesouro IPCA+, né? Ou pode ser qualquer outro título, tá? Mas vamos colocar o Tesouro aí. Então, você vai ter a rentabilidade do IPCA, que seria da inflação, mais uma taxa fixa combinada aí, que foi de 3%. Então, esse tipo de investimento, ele garante uma rentabilidade acima da inflação, ou seja, ele vai te proteger, né? Vai proteger esse investidor das oscilações da economia no período que esse dinheiro vai estar ali investido. Eu vou deixar aqui para vocês também poderem consultar o link, né, com a variação histórica do IPCA, e vocês podem consultar aí pelo site do IBGE. Agora vamos entender o certificado de depósito interbancário, o CDI, tá? Que são títulos negociados entre os bancos para captação de recursos ali no mercado interbancário. Interbancário, né, gente? O próprio nome já diz. Então, não são títulos ali oferecidos para os investidores individuais. Apesar de que ele é uma referência ali para o valor do dinheiro, ou seja, muitos investidores acabam utilizando o CDI como uma forma de avaliar a rentabilidade dos seus investimentos, já que muitos investimentos estão atrelados à taxa do CDI, tá bom? Gente, mas da onde vem, né? O que dá origem a esse CDI? O que acontece é que o Banco Central ele tem uma regra que impõe aos bancos. O que acontece? Todo banco precisa fechar o dia com um saldo positivo, o que nem sempre acontece, né, gente? Às vezes existem desbalanços ali no mercado financeiro, muito mais saques do que depósitos ou vice-versa. Então, o que os bancos fazem é emprestar dinheiro uns aos outros, com uma taxa aí que dá origem justamente à taxa DI, que é essa taxa do mercado interbancário.
Gente, então quando um banco, no caso, ele está deficitário, ele vai tomar recurso de outra instituição para fechar o dia positivo e vice-versa, né? E o outro, no caso que está superavitário, vai emprestar aí recursos e dinheiro ao banco que está deficitário, tá bom? Para eles poderem fechar o dia, no caso, com um saldo positivo e cumprir essa regra aí do banco. Gente, assim como o IPCA que a gente viu, o CDI também tem uma infinidade aí de investimentos que estão atrelados a essa taxa, tá? Do CDI. Como, por exemplo, o CDB. A gente já tem outros vídeos até aqui no canal tratando sobre isso, né? Por exemplo, CDB que varia 100% do CDI ou acima do CDI. Então, o que significa? Que ele vai estar variando conforme essa taxa, né? Essa taxa aí do CDI que eu expliquei para vocês. Essa vai ser a remuneração, tá? Do seu CDB. Tem outros investimentos, como LCI, LCA, fundos DI, uma infinidade de rendimentos, investimentos aí que você consegue analisar que estão atrelados a essa taxa que eu expliquei aqui para você. Espero muito ter contribuído com o seu entendimento sobre essa temática. Se tem algum aspecto que você gostaria de entender melhor, que não foi mencionado aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Eu já vou te convidar para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e continuar acompanhando aí os vídeos e aprendendo sobre o mercado financeiro. A gente se vê nos próximos vídeos e um beijo!